Olá, amigos. Eu sou Rodrigo Justi Duarte, mais conhecido como Digão, jornalista. Nós estamos no Observatório da Cultura do Brasil para mais um bate-papo da 16ª Primavera dos Museus, promovida pelo IBRAM, Instituto Brasileiro dos Museus, de Museus. O tema do evento deste ano é Independência e Museus, outros 200, outras histórias. Isso faz conexão direta com o nome do nosso museu. O MUSIM, Museu do Som Independente, Fonoteca da Música Paranaense, existe há mais de 30 anos, uma iniciativa de Manuel José de Souza Neto, é feito na raça, na base do do it yourself. Conta com o maior acervo de música paranaense, com mais de 3 mil discos e CDs, além de 200 mil documentos. Um acervo que já rendeu muitos frutos, como CDs coletâneas, programas de rádio, livros e cerca de 200 monografias acadêmicas feitas a partir de pesquisas no MUSIM. Ser independente é poder fazer o museu sem sofrer boicote, justamente de órgãos públicos locais que deveriam apoiar essa iniciativa. Ironicamente, o Museu do Som Independente não é reconhecido pelos órgãos públicos de sua cidade, que são a Fundação Cultural de Curitiba e a Superintendência Geral da Cultura do Paraná, mas é reconhecido nacionalmente pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, maior entidade federal sobre esse tema. Fica aqui registrada essa contradição para que possa ser feita uma reparação. Afinal, o Estado tem por obrigação legal preservar o patrimônio cultural. Isso está na Constituição. Bom, vamos aqui apresentar nossos convidados. Temos aqui Márcio Snow, fanzineiro, jornalista, ilustrador, pesquisador, oficineiro e educador. Ele é autor do livro Universo Paralelo dos Zines e diretor de documentários Fanzineiros do Século Passado. E ele coordena diversas oficinas de zines, brinquedos de papel, histórias em quadrinhos para pessoas de todas as idades e todos os graus de instrução. Enfim, um trabalho bem bacana que ele vai poder falar logo mais. E antes de eu esqueça, ele é criador do personagem Encostinho. Estamos aqui também com Leonardo de Marchi, professor de graduação e pós-graduação da Escola de Comunicação da UFRJ. Seus trabalhos abordam temas como indústria da música, economia criativa, políticas culturais e financiarização da vida cotidiana. Aí eles estão aqui para falar do nosso tema desse bate-papo, que é Memória da Música Independente, dos zines aos perfis de mídias digitais. Vamos para a primeira questão. Alguns termos, como música independente, mídia independente, sempre povoaram o imaginário de idealistas, de estudantes, de curiosos, de artistas. Mas o que realmente significa, na opinião de vocês, esses termos aqui? Se é possível essa tal independência? Quem começa a falar? Uau! Bom, Márcio, por favor, se quiser, pode falar. Márcio, as suas atividades que são feitas desde que eu te conheço são independentes, né? Então, com base na sua vivência aí, você poderia responder essa pergunta, assim, se é possível essa tal independência. Não sei, então, deixa eu começar, já que eu sou professor aqui da mesa, entre aspas, né, com todo respeito, mas... e tem um texto também sobre a questão da independência. Bom, mas muito brevemente, só para a gente começar a conversar, o independente, essa ideia de independente, que é sempre muito controversa, né, ela vai se desenvolvendo no campo da cultura muito num momento ali, dentro de um desenvolvimento da economia americana, em que você tem ali uma discussão entre grupos corporativos que vão se formando na cultura e grupos que são, enfim, de empreendedores, indivíduos que trabalham com cultura. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Tá. Porque às vezes a internet fica ruim. Mas, enfim, aí o que acontece fundamentalmente é que o independente acabou por designar, em algum momento, ali dos anos 40, 50, um tipo de produtor cultural que não dependia de qualquer grande empresa, né? Seja pornografia, rádio, jornalismo, impresso, o que fosse. Então, o independente é meio isso, é uma definição negativa, né? Aquele que não depende de uma corporação para produzir cultura. Mas, a partir disso, você tem toda uma problemática de, bom, a partir daí você põe muita gente no mesmo saco, né? Como definir isso? E aí você começa em cada setor, da música, do jornalismo impresso, do rádio, amador, ou que seja, tentar definir o que é o independente.
Mais recentemente, isso é um problema porque políticas culturais e políticas de comunicação que defendem o setor independente têm um grande problema em definir tudo bem, mas quem é independente? Aí é toda uma outra discussão. Mas eu acho que para começo de conversa é isso. Uhum. Eu acho que aí tem até uma pergunta que tem que ser feita, assim, é independente de quê? Independente de quem, né? Porque aí sim dá para você responder o que é, né? Pensando no nosso cenário aqui, né, nessa questão dos fanzines e tal, é independente da grande mídia, independente do mercado fonográfico, independente do, 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 do circuito, entre aspas, oficial, assim, né? Então, lutando, não lutando, caminhando na contramão dessa onda que a gente é independente, né? A gente não está, assim, um pouco se importando se o que eles estão botando lá, a ideia é a gente fazer do nosso jeito, da nossa forma, né? E foi isso que motivou, né, a minha produção de fanzine de 93 para cá, fazendo isso, criando a própria mídia, criando a minha própria forma de ver as coisas e a minha própria forma de divulgar as pessoas que estão no meu entorno, né? Que pensavam da mesma forma que eu, ou próximo daquilo que eu pensava, né? E eu tô um pouco me lixando para que, até hoje, né? Na verdade, até hoje produzindo, né? Mas, obviamente, de uma outra forma, eu tô um pouco me lixando para o que estão fazendo aí. Eu tô fazendo do meu jeito, da minha forma, e quem curtir, curte, quem não curtir, sinto muito. Essa próxima pergunta tem a ver com o contexto em que eu apareci fazer o fanzine, né? Eu comecei, foi de 95 a 97, praticamente, zines impressos, né? Conheci o 98 também foi, mas não conheci naquela época, já estava fanzinando bem antes de mim. E bem nesse período que eu estava fanzinando, a internet começou a bombar, começou a aparecer e-zine, começou a aparecer blog, e eu vi que foi aumentando esse número de manifestações zinísticas livres na web, e assim, e os zines impressos foram diminuindo. Então, dentro desse contexto, fazer uma pergunta, que na época das cópias heliográficas, do Google Xerox, né, a produção totalmente dependente de mídias alternativas e fanzines, desde escrita, produção, reprodução, distribuição, davam uma falsa impressão de autonomia do sistema. Na atualidade, as páginas de web, as redes sociais e a grande maioria das produções de conteúdo que é aparentemente livre na internet, né, ela é concentrada em poucas empresas que operam como plataformas, Big Tech, coisa grande, né? Gente grande, né? Peixe grande, né? Nesse contexto, é possível ainda ser independente, Martins Novo? Olha, é difícil responder isso, porque assim, a minha produção, embora eu tenha muita vivência com, acho que todo mundo, na verdade, né, a gente depende muito do virtual, né, para poder fazer as coisas circularem, né, viabilizar tudo. A minha produção está muito voltada para o papel, na verdade, né? E assim, e eu confesso contigo que eu não acompanho muito essa movimentação fora do que está, por exemplo, no Instagram, né? Porque eu uso essa rede mais para divulgar mesmo o meu trabalho, né? E, enfim, eu estou mais no papel mesmo do que no virtual, nesse caso. Eu não sei se eu respondi legal o que você queria, cara, porque... Eu quero saber suas impressões, né? Então, Leonardo de Marco, dentro desse contexto, dentro dessa mesma pergunta, Leonardo, existe liberdade e independência criativa e midiática de conteúdos independentes que, no entanto, operam via essa plataformização de conteúdo digital? Eu acho que assim, pegando um pouco as duas perguntas, né? É engraçado ver que essa mudança da materialidade da comunicação, né, dos fanzines e tal, ela não foi uma coisa só de uma mudança de suporte. Você muda o suporte, isso é a filosofia da mídia, nos lembra bem, né? Você muda completamente a maneira de fazer, a estética. É claro que você vai ter mimetismo, repetição, transposição de certas características, mas como o Marcos estava falando, se fazer uma coisa para impresso é completamente diferente de fazer uma coisa também para o digital.
E no digital você tem toda uma outra economia, uma outra infraestrutura, né? Quer dizer, é muito complicado. Eu diria que assim, essa coisa da Web 2.0, né? Ela ainda faz em algum sentido, né? Ela tem uma coisa que é verdade, assim, ela dificilmente mexe diretamente sobre o que você produz individualmente. Agora, o que você produz individualmente, né, ele vai passar por uma série de filtros e usos que você tampouco controla. Isso é uma outra realidade, né? Eu diria que assim, o que se abre hoje para a plataformização é mais do que saber se você vai ser independente ou não, porque hoje o independente acabou para o bem e para o mal, né? A gente pode depois discutir isso. Ele acabou sendo muito aproximado do empreendedor de si, essa visão neoliberal de que, não, você é um empreendedor de si, então está tudo bem, tudo certo. O problema é que, como se apropriam da sua obra, é que é muito complicado. Você estava falando, Digão, essa coisa de assim, você não escreve mais nas plataformas digitais para o seu público. Então, quando o Márcio vai lá, produz, vai à gráfica, pede que façam a revista, o fanzine, e depois ele vende ou distribui lá para os consumidores, ele está tendo uma relação direta, né, peer-to-peer, digamos assim, com os leitores. Hoje em dia você publica no Instagram, no seu blog, sei lá, nem tem blog mais, né? Enfim, na sua página do YouTube, ou seja, no seu canal do YouTube, você tá lidando primeiro com essas plataformas, primeiro com os algoritmos, depois você vai trabalhar com o seu público. Até porque você pega esses YouTubers, né, que é uma coisa que virou parte da estética dos canais do YouTube. Né? Primeiro, ele pede que você dê o curtida, né, ou joinha, vou ter agora essa tradução brasileira do like, né? Dê o joinha, porque aí você vai dialogar, você pede para o seu leitor, para o seu telespectador, para o telenauta, interagir com o algoritmo da plataforma. Seja no YouTube é o mais explícito, mas em todas as outras são iguais. Então, você tem uma noção aí de independência que ela fica mais complicada. Do ponto de vista do conteúdo, sim. Do ponto de vista da forma, da materialidade dessa comunicação, é mais complicado. E aí entra toda uma questão de vigilância, né? Capitalismo de vigilância, capitalismo de dados. É uma discussão bastante complexa nesse sentido. Agora, do ponto de vista do que eu tenho visto, né, eu tenho começado a ver, uma coisa que a gente até pode discutir mais aqui, é um começo de algumas experiências voltadas para essas linguagens da rede. Né? Eu tenho até conversado muito com o pessoal do Resenhas Miúdas, que faz um fanzine independente para Instagram, um formato do Instagram. Isso é uma coisa bastante interessante, né? Do ponto de vista da estética, da formalidade, não sei se como diriam hoje, modelo de negócio, mas mostra que isso implica também você repensar a sua própria escrita, né? Porque, tudo bem, você é independente, mas você tem que saber lidar com essa linguagem do Instagram, do Twitter, de sei lá quantas páginas, do Instagram, de, sei lá, 4 ou 5 fotos seguidas, né? Que seriam diapositivas, de algo que se fossem slides, coisa do tipo. Então, assim, eu acho que hoje tem uma discussão de independência do ponto de vista econômico, do ponto de vista ético também, dessa questão do capitalismo de dados, mas do ponto de vista do conteúdo, eu acho que, de fato, é indiscutível que você tem mais espaço para difundir a sua obra de uma maneira não dependente das grandes editoras, pelo menos. Então, pensando nessa ideia que o Leonardo falou agora, de fato você tem que ser, se você depender desses likes, depender dessa coisa do número, como chama isso? Esqueci o nome agora. Algoritmo. Algoritmo e tal. Você está perdido, né? Você não vai ter liberdade nenhuma. Você vai fazer uma coisa ali e ficar naquela ansiedade de querendo que quem vai curtir, né? E agora? Não sei o quê, né? Eu tenho um amigo, grande amigo, na verdade, grande figura do fanzinato nacional, que ele criou um perfil no Instagram e uma semana ele saiu, porque ele ficava naquela ansiedade, querendo o retorno imediato, assim, né? E, a partir do momento que você desencana dessas coisas de algoritmo, de like e tal, você consegue até fazer uma coisa de boa, né? Agora, se você ficar totalmente dependendo lá do formato instagramável, né? Que agora tudo
todo lugar que você vai de evento tem lá fundo instagramável, né? Você fica meio preso nesse negócio que você não pode sair dali, né? Você tem que ficar naquele padrãozinho ali, né? Da foto quadradinha ou a foto esticadinha para colocar no story e tal, e você fica meio que preso nisso, né? Só citando dois casos que eu ouvi recentemente, assim, questão de liberdade na internet. O próprio Manuel de Souza Neto, ele, quando participou num canal de YouTube, num debate, ele está dando o tema guerra híbrida. Ele estuda bastante isso. E tempo depois, esse saiu do ar, foi tirado do ar. Aí foram ver de onde que aconteceu e viram que foi derrubado pelo Atlantic Council, aquela ONG think tank do Ocidente, o jornal de marketing deve conhecer. Outro caso, assim, o Márcio não conhece o Guilherme, que era do Boi Mamão, então, ele entrou muito com a questão de software livre, Linux, ele fez vários repositórios com outros amigos, grupo de amigos, assim, de muito material que eles produziam, tal, coisa assim, os projetos deles, tal, repositórios gigantes, enormes, assim, aí eu conversando com ele sobre essa questão, assim, como fazer de forma independente, mas não é tão fácil, assim, porque muitas vezes eles conseguem lá um computador lá num país que tem uma legislação quanto a dados, assim, mais tranquilo, assim, dá para colocar uma quantidade muito grande de dados num HD virtual, computador virtual, só que aí, de repente, pode acontecer, assim, de chegar uma mensagem assim, olha, nossa empresa foi comprada por uma grande corporação, então, ou vocês... A gente vai se desconectar. Então, estão avisando vocês ou vocês podem ter que aderir a um dos planos da nossa corporação, ou então vocês tiram o seu material do ar dentro de 30 dias, no máximo. Assim. Às vezes, de repente, cara, onde é que a gente vai fazer um backup de não sei quantos gigas assim, de uma virtual computador que está lá no país, lá, né, da divisa quase com a Europa, não sei onde fica, assim, mas supostamente isso. Só um exemplo, né? Essas são duas questões que eu lembrei, assim, com essa questão de liberdade, assim, que tem suas limitações na internet, assim, a coisa não é 100%. É uma ótima lembrança, rapidinho, só para citar essa forma de censura que as plataformas colocam, né? Quer dizer, hoje você não pode nem compartilhar mais fotos de estátuas do Renascimento, estátuas clássicas da Grécia Clássica, porque aparece lá o corpo masculino ou feminino nu, e aí o algoritmo do Facebook ou do YouTube, ou do que seja, acha que aquilo ali é objeto de censura. Ou então você faz um desenho, no caso de um zine, algo do tipo, em que você... não, mas apareceu aqui uma pessoa pelada, isso não pode, ou isso é nazismo, ou isso é comunismo, ou isso é não sei o quê. Alguém vai lá e você não sabe por quê, e censura a sua obra. Eita. Vamos lá para a próxima questão. Martins, qual é o seu desafio de ser independente fazendo fanzines na atualidade? Olha, eu acho que é um desafio parecido que era nos anos 90, né? A questão que sempre se reclamava do tempo e do dinheiro, assim, né? Que era uma coisa que sempre era problema, né? As grandezas, o pessoal colocava numa equação, que são grandezas inversamente ou diretamente proporcionais, assim, o dinheiro, tempo e a paciência para fazer. Às vezes, quando você tem um, não tem outro, difícil ter os três juntos, né? É verdade. Então, mas hoje em dia, no meu caso, sou um caso bem específico, assim, né? Porque eu sou uma das poucas pessoas que meio que vive de fanzine no Brasil, assim, né? Que eu vivo vendendo minhas produções que eu faço e também dando oficinas de zines pelo Brasil afora. Inclusive, atualmente estou dando estou dando um curso no Sesc Santo Amaro, que é de publicações independentes, né? Então, desde 2015 que eu larguei o mundo corporativo e resolvi mergulhar nessa aventura aqui, que já vem há muito tempo já, né? Já nessa história aí, quase 30 anos já que eu estou envolvido com isso. E hoje eu tenho o meu tempo que eu uso para produzir minhas coisas, assim, né? Então, eu estou vivendo aquele sonho que a gente tinha lá nos anos 90 de viver daquilo que a gente curte, né? Obviamente que quando você estava nessa transição de sair do mundo corporativo e viver de zine, bateu uma crise ferrada, assim, né? Porque bem se sabe que nos anos 90 você falava que ia viver de zine, você era uma pessoa, era um capitalista, era um traidor, essas coisas assim, tudo mais, né?
E isso, confesso que nessa minha transição, isso pesou um pouquinho. Falei, poxa, mas espera aí, mano, eu vou fazer uma coisa, um trabalho que é alternativo, não sei o que lá, e vou ganhar por isso. Falei, mano, eu tô 20 anos nesse rolê já, cara. 20 anos já fazendo esse bagulho. Nunca tive lucro com esse negócio, sempre tive prejuízo e tal, não sei o quê. Financeiro, tá? Porque os ganhos, assim, no geral, foram muito grandes, né? Falei, por que não? Eu vou viver daquilo que eu gosto. Meu, se pegar uma banda que independente, sei lá, que quer viver do seu som, ela vai ter que assinar com uma grande gravadora, vai ter que fazer TV, vai ter que fazer um monte de coisas que para poder sobreviver, né, mano? E para sobreviver daquilo que gosta, né? Sabe? Tipo, e aí eu fiz essa outra equação, né? E falei assim, mano, não, pô, eu vou viver disso. Pô, sou uma pessoa que eu acho que eu não tenho demérito nas coisas que eu fiz, sabe? Sempre que eu fiz foi muito na raça, assim. Até hoje, muita gente respeita meu trabalho, pô, e falei, mano, não vou. Dá para fazer esse negócio, né, mano? Aí comecei fazendo aos pouquinhos, né? Obviamente que eu tive um período ali eu tive que mudar toda a minha rotina financeira, várias coisas assim, né? Para poder abraçar isso. Então, para mim, no caso, é minha ocupação do dia a dia, saca? Assim, então, as dificuldades são bem diferentes de como era nos anos 90, assim, né? Hoje em dia, a dificuldade é, de repente, pensar nos trabalhos que eu vou vir mais adiante, assim, né? Para poder bancar as minhas ideias para eu colocar no papel, dos muitos desenhos que eu faço do dia a dia aí, né? Então, é bem diferente, assim, as dificuldades, né? Posso dizer que valeu passar por tudo aquilo que a gente passou lá, aqueles perrengues lá dos anos 90, tirar xerox, juntar dinheiro, enfim, e hoje em dia é recompensado, então. Que doido pensar que nos anos 90, falar, tipo, pô, viver de fanzine, fazendo de papel, em pleno século XXI, imagina só, cara. Você é a prova disso, um case de sucesso. E só para uma coisa pro Leonardo, assim, eu não faço nada em gráfica, tá? Eu faço tudo aqui em casa, tá? Eu tenho uma impressora aqui, eu faço tudo aqui em casa, tudo acontece aqui. Pô, legal, isso é bacana. Que também é um avanço, né, dessas tecnologias contemporâneas. Esse é o lado bom, assim, dá para a gente fazer em casa aquelas coisas que antigamente você dependia da gráfica, do estúdio, do não sei o quê. E agora não, dá para fazer isso em casa. Isso eu acho muito legal. Isso dá uma liberdade, e aí dá uma liberdade criativa muito bacana. Né? Total. Certeza. Leonardo, quais os desafios de se produzir conteúdo de música, de jornalismo, de blogs, zines virtuais, podcasts e outros formatos, assim, em plena plataformização de mídia, de economia? Bom, pegando um pouco do que o Márcio estava falando, né? Eu acho que uma das coisas que também a gente tende a fazer essa coisa de falar muito da tecnologia, mas uma coisa que foi muito importante para chegar nesse ponto que o Márcio estava descrevendo tão bem agora foram as políticas públicas, né? Políticas de cultura, sobretudo para a economia criativa, economia da cultura, chame isso como quiser, né? Eu sei que tem toda uma discussão aí técnica sobre os conceitos, mas, assim, economia criativa, né? Terem percebido isso no início do século XXI como uma força importante do chamado pós-industrialismo, bem ou mal, com todos os problemas que a gente sabe que tem, né? E eu, como pesquisador de políticas culturais, entendo bem quais são as dificuldades. Isso ajudou a dar uma dignidade àquela coisa, né? Que nos anos 80, 90, você fala, não, eu vou tocar com uma banda de rock, eu vou fazer fanzine, eu vou fazer jornalismo independente. Cara, você era tratado quase como um bandido. Né? Não, esse cara vai ficar, não sei o quê. De repente, para o bem, para o mal, tem alguns problemas sobre os quais eu vou falar um pouco, mas assim, um dado que eu acho muito positivo é que isso colocou esses atores, assim, né? Enfim, nós num local de certa dignidade também dentro das indústrias criativas, indústrias culturais. Isso não pode ser desprezado, não. Eu acho que é muito legal. Hoje, né, o Márcio está dando aí palestras, cursos, né, no SESC Pompeia, não? Santo Amaro. Santa Amaro. Isso é muito legal, quer dizer, você está formando pessoas, está reconhecendo o trabalho do Márcio, o trabalho dessa profissão do Márcio, isso é muito legal.
Agora, dito isso, também, eu acho que qual é o problema hoje da maneira pela qual isso foi feito, né? Aí o problema é o seguinte: essa valorização dessas profissões de criação de conteúdo, elas têm têm alguns preços, porque ela foi feita muito no sentido de que cada vez mais a responsabilidade passa para o próprio produtor, né? O que, por um lado, dá a liberdade criativa, do que o Márcio estava falando. Ele está falando, não, eu tenho minha gráfica aqui, as coisas aqui em casa, que ele vai construindo ao longo do tempo. Isso é uma conquista histórica da classe, né? Enfim, dos criadores artísticos, de todos os tipos. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Você fica hoje com uma obrigação de você mesmo produzir, você mesmo distribuir através dessas plataformas digitais, conseguir pegar uma série de atores que façam isso para você. E aí, qual é o problema? Essa é sempre uma economia, uma conta que não fecha no final do mês. Então, você tem sempre uma pressão, voltando aí ao que a gente estava falando, qual é o problema das plataformas hoje? Hoje, para você fechar e o seu material que você está produzindo independente, subir na internet, ficar disponível no mundo, isso não é mais como nos anos 90, sei lá, em 2000, em que você botava no peer-to-peer, fazia alguma propaganda ali, gerava um efeito de rede com a galera e beleza. Hoje você depende dos algoritmos. Esses algoritmos vão te dizer, não, você só vai ganhar dinheiro se você seguir essa regra de efeito de rede para mim. Fazer a maneira, o seu produto de uma maneira que o meu algoritmo reconheça, para você ganhar algum dinheiro no final do mês. E se não for suficiente, aí você pega, aí tem essa outra discussão da financiarização da vida cotidiana, que é importante, muito importante para nós da cultura, que é essa coisa. Não, então você pega um empréstimo aí por uma fintech no seu telefone celular, usa, sei lá, crédito consignado, ou, sei lá, pega um dinheiro social aí, alguma coisa do tipo, usa para você se manter. Quer dizer, você não está mais reproduzindo uma certa miséria que você tinha de quem entrava no sistema e quem não entrava, que era o modelo industrial. Hoje você está generalizando uma vida de dívida, também para o produtor cultural, que a gente sabe que é sempre muito difícil, né, economicamente falando, porque os nossos trabalhos, infelizmente, para todo mundo, é sempre o que desvaloriza, né? Não é a ação, não é o capital lá de quem tem um estúdio, a gráfica e tal, mas o nosso trabalho é constantemente desvalorizado para esses caras ganharem grana, é o que acontece na música. Se o retorno dos direitos autorais pelas plataformas digitais não fosse baixíssimo como essas plataformas não existiriam. Então, você tem esse problema que eu acho que hoje é central, porque ele implica também que os novos produtores independentes eles pensem muito mais com a lógica dessas plataformas digitais do que com o espírito de produzir cultura sem estar ligado ao mainstream, que era o sentido tradicional do independente. Uhum. O Márcio falou da produção dele, assim, do trabalho dele com os fanzines. Demarque, fala um pouquinho dos seus estudos sobre plataformas e mídias digitais. Perdeu a pergunta para mim? Desculpa. Não, eu perguntei para o Demarque, falei que o Snow na próxima pergunta, o Snow acabou já respondendo antes, que era para falar um pouco dos projetos, fanzine de papel, ele acabou já colocando na mesma pergunta lá. E outra pergunta que era para o Demarque, falar um pouco dos seus estudos sobre plataformas e mídias digitais. Tá. Não, então, eu tenho uma pesquisa de 2 décadas já sobre a indústria fonográfica, né? Peguei esse momento de transformação da indústria, né? Com o primeiro momento de instituição criadora. Na verdade, já comecei a estudar a indústria fonográfica no Brasil no final dos anos 90, com um mundo independente, para a gente voltar ao tema, né? Que era quando estavam aparecendo com força aí, gravadoras como Biscoito Fino, A Trama, Abril Music, entre outras, e eu falei, bom, tem alguma coisa acontecendo aqui. Fui estudar isso, né, que não era inédito no Brasil, mas a forma como estava acontecendo era inédita. E aí eu comecei a estudar isso, veio então Napster e o peer-to-peer, eu passei a estudar o que estava acontecendo, foi minha tese de doutorado que depois se tornou o primeiro livro, e, a partir daí, eu comecei a estudar essas plataformizações, né? A partir do meu pós-doc na USP, e agora estou até escrevendo o segundo livro, nesse momento estou terminando, para ver se ano que vem eu publico,
sobre esse processo que saiu de uma destruição criadora do negócio da indústria da música para o digital das plataformas. E, além disso, eu também passo para o audiovisual digital, né? Então, eu tenho um trabalho sobre a questão da regulação do mercado de VOD no Brasil, da não regulação, né, na verdade, tentaram regular, não deu certo. Quais são as consequências disso para o mercado audiovisual no Brasil, que são muito sérias. O mercado audiovisual no Brasil está à beira, na verdade, já está numa crise que é uma crise estrutural, eu diria, bastante profunda, por causa dessa ausência de regulação do mercado VOD, das plataformas digitais, da plataformização no Brasil, do audiovisual. Então, tenho trabalhado com isso. Mas, para não fugir dessa coisa do fanzine, meu TCC de jornalismo na Universidade Federal Fluminense foi sobre os fanzines de música eletrônica, que tinham na época, nos anos 90 e tal. Olha só. E aí eu escrevia sobre isso. Bacana. E, Joia, você tem uns fanzines para mostrar aí, os seus trabalhos? Tá à mão aí? Ah, tem. Tá fácil aqui. Mostra pra gente aí. Um bocado. Eu vou montar alguns, porque assim, eu desde 2015, né, que eu voltei a publicar zines mesmo, né, eu já publiquei mais de 100, saca? É doideira. É verdade, isso aí. Mas também, obviamente, porque ele também tem antigo, nos anos 90, né, era essa pegada aqui, né, que era o Xerox mesmo, que tinha intuito de divulgar bandas, né? Aí tinha esse monte de coisa aqui, um monte de feito em máquina de escrever e tal, esse esquema aqui, né? Era uma temática muito em voga que tinha na época. Cine falava de música, de bandas. Hoje em dia não tem muito, nem tanto, assim, sabe? Hoje em dia os zines são mais conceituais, né? Você mesmo faz zines com histórias, com conceitos, né? Sim. A minha produção, ela tá mais voltada para esse formato aqui, né? Que são os microzines, né? Que são publicações de 3x3, né? Que tem conteúdo aqui, sim. Aqui, no caso, eu fiz a música Molecada 666 do DFC, uma banda lá de Brasília, né? General Brasília. Olha, que legal. A minha produção tá... eu já produzi mais de 70 títulos com esse formato aqui já, né? Desde 2015 para cá. Olha. Mas também fiz em outros formatos também. Aqui, por exemplo, aqui nesse formato aqui que é tipo que chama de carteira, né? Que você abre aqui, tem aqui o conteúdo aqui nos bolsinhos aqui, né? Que joia. Bolsinho aqui com conteúdo, enfim. Tem vários formatos também, formato sanfonado também. Que eu faço. Tem vários formatos que eu faço, e também o tradicional, né? Por exemplo, esse aqui que eu fiz recentemente, tem um ano mais ou menos, que esse daqui é o encarte do LP da banda Intense Manner of Living, o ML, né? Que é que eu fiz no formato bem no esquema de antigamente, assim, né? Então a minha produção é muito variada, assim, muito eu brinco muito com os formatos, né? Mas eu trabalho mais com esse formato aqui, que é mais, dá para fazer mais coisas, dá para brincar bastante com esse formato aqui. Bacana. Gente, estamos chegando aqui no final nosso bate-papo. Queria agradecer muito pela participação de vocês aí, né? Nós estamos aqui na 16ª Primavera dos Museus do IBRAM, bate-papo aqui no Musim, Fonoteca da Música Paranaense. Só umas considerações finais para você. Rapidamente, a gente tem, tem menos de 2 minutos, 1 minuto e meio assim, para terminar aqui, então só uma despedida de vocês, assim, se quiser falar algum desafio em uma frase, assim, um desafio para a preservação da memória da produção independente. Eu sei que é difícil falar isso em uma frase. Vai lá, Marcos. Vamos lá. Agradeço pelo convite, assim, bater esse bate-papo rápido, né? Porque se deixar de falar dessas coisas independentes, a gente vai embora, né? E, agora esse desafio para manter a memória é compartilhar as informações, seja ela por meio das redes sociais, por meio de fanzines e tal, e criar espaços como esse daqui que vocês criaram aí, né? Que é importante ter esse espaço para poder ter uma referência, para poder ter essa memória preservada, né? Então acho que vocês estão fazendo o ideal, que é juntar tudo isso num lugar só. Muito bom. 30 segundos, Admar, vamos ficar em 30 segundos.
É isso, eu concordo com o Márcio, acho que é importante esse tipo de iniciativa, parabéns, e divulgar, mesmo dentro da lógica das plataformas, mas é isso.